Fala, senhores, mais uma aulinha de física. Hoje nós vamos entender movimento retilíneo uniformemente variado. Que é isso, Luan? Olha só, lá na nossa aula anterior a gente aprendeu que nós estávamos analisando movimentos sem analisar quando a velocidade modifica, ou seja, a velocidade ali era constante. Quando a gente for trabalhar com aceleração, a velocidade vai mudar. Luan, tem diferença? Tem muita gente que acha que velocidade e aceleração é a mesma coisa, mas não. Inclusive é um senso comum que pode ser cobrado em prova. Então cuidado, velocidade e aceleração é coisa diferente. Qual que é a diferença, né, entre um e outro? Nós vamos ver agora mesmo. Mas enfim, movimento uniformemente variado, tá? Retilíneo uniformemente variado, ele vai variar a sua velocidade. É isso que varia, tá? Então olha só. Definição: diferente do MRU, tá? Que é movimento retilíneo uniforme, o movimento uniforme ele caracteriza porque a velocidade sempre vai ser constante, tá? Então olha só, no MOVE, MRUV, demonstra que a velocidade varia uniformemente em razão ao tempo. Ou seja, eu posso começar com 5 metros por segundo e chegar a 15 metros por segundo. Ou seja, esse processo de variação de velocidade é o que a gente chama de aceleração, tá? Então olha só, temos lá no seu velocímetro do carro 5 km por hora, e aí você acelera o carro, pisa no acelerador até chegar em 20 km por hora, ou seja, você acelerou o seu carro, certo? Então basicamente é isso. O que é aceleração, Luan? É o variar a velocidade, variar o velocímetro, tá? Então, quando você acelera, quando você pisa no acelerador, você está modificando a velocidade, tá? Então, olha só, o movimento retilíneo uniformemente variado pode ser definido como movimento de um móvel em relação a um referencial ao longo de uma reta, na qual a sua aceleração é sempre constante. Luan do céu, o que é isso? Você acabou de falar que tem aceleração, que velocidade é constante, não sei o que. Presta atenção. No MU, a gente tem velocidade constante, tá? A velocidade ele não muda, ou seja, começa com 5 km por hora e termina com 5 km por hora. Ou seja, a velocidade é constante. Nesse tipo de situação não existe aceleração. Agora no MOVE temos aceleração. O que é então o significado? É que a velocidade vai mudar, vai de 5 para 15, vai de 10 para 20. Então temos uma aceleração, tá? Porém, essa aceleração é constante. A aceleração não muda, quem vai mudar é a velocidade. Cara, que trem sexy, tá vendo? Tá sentindo aí, cara, entrar no seu coração? Presta atenção aqui. Olha nesse desenho aqui. Temos aqui 4 carrinhos. Esse carrinho é o mesmo carro, mas em tempos diferentes. Olha só. Quando eu solto o cronômetro no T igual a 0, a velocidade sua é 0. Então a velocidade inicial, 0 metros por segundo, tá? Quando eu vejo que está 1 segundo no cronômetro, a sua velocidade é 5 metros por segundo. Quando está 2 segundos, 10 metros por segundo. E quando está 3, 15 metros por segundo, tá? Ou seja, se a velocidade mudou, você já sabe que tem aceleração. Não precisa nem do exercício contar para você. Velocidade mudou, então ali naquele movimento nós temos o que a gente chama de aceleração, que é representado pelo Azinho, tá? Então, sempre aí que tiver uma variação de velocidade, nós temos a aceleração, ok? Então, olha só, as características desse movimento é que a aceleração vai ser diferente de 0, tá? Porém, ela é constante e a sua velocidade irá variar, diferente do movimento uniforme, que a velocidade sempre vai ser constante, ok? Então, essas são as 3 características principais aí que você tem que ter no seu coração para fazer qualquer exercício disso aqui. Lembrando que o Enem, gente, ele gosta nos últimos anos aí, ele gostou de trabalhar bem com a teoria. Então, cuidado aí com essas padronizações dos sistemas, tá? Por quê? Porque na física, nós analisamos um sistema, a gente padroniza ele, coloca equações matemáticas e aí sim desenvolvemos cálculos.
Essas padronizações, que são as teorias, você precisa entender para não dar um erro ali na hora de fazer uma questão teórica. E o Enem, sim, está cobrando muita questão teórica. Então, cuidado ali com essas características, ok? Então, vamos lá. Olha só. Função horária da posição, nossa primeira fórmulazinha aí. Temos aí um gráfico e uma fórmula. A função horária da posição, lá no movimento uniforme, era uma coisinha mais tranquila, uma coisinha mais bonitinha. Agora, nessa carinha aqui, no movimento uniformemente variado, vai aparecer um negócio mais esquisito. Mas essa fórmula é fácil de aprender, é fácil de deixar decorada aí no seu coração. Sente ela entrar aí que vai dar tudo certo. Olha só, temos aí o S, tá? Temos S sendo igual a S0 mais V0T mais meio vezes AT quadrado. Luan, como que eu vou lembrar disso na hora da prova? Olha só, temos aí S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, tá? Por quê? Porque o 1 ali não precisa aparecer. Então temos essa formulazinha padronizada aí como a função horária da posição. Lembra que no movimento uniforme era só assim, ó, S igual a S0 mais V0T, tá? Na verdade nem era V0, era só V, tá? Então coloca como se fosse uma multiplicação aqui, ó. Então, no movimento uniforme era assim, no MRU, movimento retilíneo uniformemente uniforme. Agora no variado, quando a gente varia a velocidade, temos essa bagaceira toda aqui, ó, cara. E como que você vai lembrar dela? Olha só, Solange sozinha violentou o tarado, mas agora tem duas em cima e duas embaixo. Deixa decorado aí do seu coração. Mas olha só, brincadeiras à parte, você consegue aprender essa formulazinha resolvendo muito exercício, tá? Então cuidado aí na hora de resolver exercício, de não esquecer de levar o número ao quadrado, de dividir por 2. E como é uma equação, né? Essa fórmula aqui é uma equação, é uma função. Essa função aqui, ela está com expoente elevado ao quadrado. Nós podemos dizer que no gráfico vai ser uma parábola, tá? Então olha só, tem um sorrisinho aqui para cima. Então, quando a velocidade for positiva, quando o movimento for acelerado, tá? Essa parábola vai estar para cima. Agora, quando a velocidade for menor que zero, né? Ela vai estar decrescente, certo? Então, tome muito cuidado com isso aí, para a gente nunca errar nessa tabelinha, tá? Isso aqui envolve conceitos matemáticos. Temos aí um gráfico, né, que é espaço-tempo, tá? O tempo aqui e o espaço aqui, tá? Cuidado! Eu mesmo não gosto de usar o S. Alguns físicos, alguns matemáticos utilizam X, né, para representar aí distância. Então ficaria ali, ó, X igual a X0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Cuidado, tá? Cuidado para não esquecer dessa fórmula, que ela é muito importante. Certinho? Então olha só, temos a função horária da posição, que era essa formulazinha bonitinha que eu te mostrei aqui, tá? Olha só, quando a aceleração for maior que zero, a concavidade sempre vai ser voltada para cima, tá? Agora, se a aceleração for menor que zero, a concavidade vai ser para baixo. O que é concavidade, Luan? É esse sorrisinho ali da parábola, ó. Se o A for maior que zero, a parábola vai estar sorrindo. Se o A for menor que zero, ela vai estar para baixo, triste. Olha só, quando ela for negativa, tá? Na verdade, aqui a fórmula nem está negativa, né? Mas se a aceleração for negativa, tá? Ou menor que zero, na verdade, né? Ela vai ter ali a sua concavidade voltada para baixo, ok? E aí temos a função horária da velocidade. Luan, qual que é essa função horária? Olha só, função horária da velocidade. Deixa eu achar aqui para vocês verem. Olha só, essa formulazinha aqui. V é igual a V0 mais A vezes T. Vamos voltar lá no gráfico? Função horária da velocidade. Então temos lá, V é igual a V0 mais o que? Olha só, vovô e vovó mais... presta atenção, saca só que sinistro pra você aprender essa fórmula aqui. Vovô e vovó mais A vezes T. Então o que é isso? Ó, vovô e vovó ainda tentam. Então cuidado aí para sempre lembrar dessa formulazinha, cara. Ó, vovô e vovó mais ainda tentam, tá? Isso aí é só para você aprender, é brincadeira, tá?
Mas é sempre importante lembrar dessas formulazinhas aí na hora da prova. Velocidade é igual a V0 mais A vezes T. Luan, e o gráfico? Como que eu faço o gráfico dessa bagaceira aí? Vai ser um gráfico de uma reta. Por quê? Porque é uma função do primeiro grau. Tá vendo que não tem nada elevado aqui? Quando não tem nada, é o número 1, tá? Se o expoente é 1, sempre você vai caracterizar como uma equação ou uma função do primeiro grau, certo? Então, sempre que tiver elevado a 1 do primeiro grau. Lá no outro era parábola, porque era uma função quadrática, ok? Então, temos aí essa fórmula. Quando o A for maior que 0, o movimento vai ser acelerado, né? Acelerado. E aí, a sua reta vai ser crescente. Quando for retardado, né? Quando a aceleração for menor que 0, temos aí uma reta decrescente, certo? No gráfico V e T. Lembrando que é a função horária da velocidade. E quando for aceleração, a sua aceleração, quando nós trabalharmos com o gráfico, vai ser ali uma reta constante. Por quê? Porque ela não vai mudar de acordo com o tempo. Olha só quando é velocidade. Quando é velocidade, a velocidade está aqui nesse ponto e ela vai caindo aqui nesse eixo, tá? Ela vai decrescendo até chegar lá embaixo. Porém, quando é acelerado, né, quando a gente está trabalhando com gráfico de aceleração, A por T, nós temos ali uma reta constante, tá vendo? Então, a aceleração constante maior que 0, a gente vai ter ali uma reta acima do eixo T, tá? Que é ali nos polos positivos, tá? Que é desse ponto aqui da origem até o infinito aqui para cima. Ou então, quando for negativo, menor que 0, tá? Temos aqui uma reta constante nos números negativos desse eixo, que é o eixo da aceleração, tá? Lindão isso aí? Vamos voltar aqui. Então, a aceleração média, como que eu calculo a aceleração? É muito parecido com a fórmula de velocidade. Então, cuidado aí na hora de resolver exercício sobre isso. Qual que é a fórmula de velocidade média? É ΔX ou ΔS sobre ΔT, tá? Olha que semelhança que é com a fórmula de aceleração média. Então, o que é a aceleração média? ΔV sobre ΔT. Esse ΔV é a sua velocidade, tá? Velocidade, que é dado em metros por segundo, certo? E o T, que é a variação do tempo. Lembrando, recapitulando, que delta significa variação na física, tá? É o final menos o inicial, maior menos o menor, cuidado, depende da situação. E o T de tempo, tá? Tempo, que é geralmente calculado em segundos ou horas, tá? Lembrando que em velocidade também temos quilômetros por hora, certinho? E aí temos o Azinho. Como que é o A? O A é de aceleração, tá? Accelerations, aceleração, e aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, padronizado, você vai sempre utilizar metros por segundo e segundo. Por quê? Porque a aceleração, diferente de velocidade, vai estar elevado ao quadrado. Então, toma muito cuidado com essa situação, tá? São essas unidades de medidas. Olha só. Então, função horária da velocidade. Temos essa formulazinha também, que é V igual a V0 mais A vezes T, que é o que eu tinha explicado anteriormente, tá? Para simplificar, a gente consegue achar a aceleração daqui. Como assim, Luan? Se eu isolar, olha só, V, eu passo esse V0 aqui, para que está positivo. Para o outro lado, menos V0 igual a A vezes T. Se eu quero isolar o A, então fica como? Eu passo o T para lá, porque eu quero isolar o A. Então eu quero deixar ele sozinho. Então, se ele está multiplicando, eu tenho que passar dividindo. V menos V0 dividido por T, que é igual a A, certo? Puxar uma seta para cá, pode colocar do lado esquerdo. Então, A vai ser ΔV sobre ΔT, ou então o tempo exclusivo aí. Certinho? Então, é dessa fórmula de função horária da velocidade que a gente tem a nossa aceleração média, tá? E a função horária da posição é aquela também que eu tinha ensinado lá no início. Ó, S igual a S0 mais V0T
mais AT quadrado sobre 2. Muito importante ter essa formulazinha aí no seu coração, tá? Lembrando que, cuidado, tá? Geralmente, eu já vou dar essa dica para vocês. O V0 vai ser 0, porque geralmente vai sair do repouso. Ele não fala assim, ó, V0 vai ser igual a 0. Não, ele vai dizer o seguinte: a velocidade inicial, ela parte em repouso, tá? Então o carrinho tá lá desenvolvendo o movimento, porém ele partiu do repouso. Quando ele fala partiu do repouso, você já subentende que a velocidade inicial vai ser igual a 0, tá? Se eu tenho velocidade igual a 0, multiplicando t, tudo que multiplica por 0 é 0. Então isso aqui vai sumir na hora da equação, tá? Às vezes também acontece da posição inicial ser igual a 0. Mas é N casos, é cada questãozinha ali com as suas propriedades, tá? Então olha só, e temos a famosa equação de Torricelli, cara. Torricelli nada mais é a equação que você vai utilizar quando formos calcular velocidade e não tem o tempo, tá? Pode ser aceleração também, tanto faz. Porém, usamos Torricelli sempre que tivermos ali todos os dados, porém não teremos o tempo. Então, se não tem tempo, usa Torricelli, certo? Olha só nessa fórmula: v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a vezes s menos s0. Como que isso aqui fica bonitinho? Olha só, v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta s ou delta x. Olha só, vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sexual. Meu Deus, agora nunca mais vou esquecer dessa fórmula, né? Mas olha só, essa fórmula aqui, ela é importantíssima porque geralmente o exercício pode sacanear e pode simplesmente ficar ausente com o tempo. Ele não precisa te dar o tempo. Não te deu tempo, já cai na Torricelli, tá? Resolve os exercícios por meio de Torricelli. É importantíssimo essa equação. Não tem tempo, usa o Torricelli, certinho? Equação de Torricelli, muito importante. Então, temos aqui V em metro por segundo, tá? A unidade medida, metros por segundo. Temos ali a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, tá? Nunca esqueça. E delta S, que é a posição, que é a distância, em metros, certo? Tem sim que estar padronizado nessas unidades de medidas, certo? Olha só aqui, ó, o T, o tempo de duração do movimento sempre vai ser em segundos ou em horas, tá? Mas geralmente vai estar em segundos. S0, né, que é a posição inicial. Gente, esse Ozinho, esse zerinho, representa inicial na física, tá? Então cuidado. Vai ser dado em metros ou quilômetros. Cuidado com isso aí, tá? S, que é a posição final do corpo, vai ser dado em metros, tá? A velocidade inicial, que é V0, metros por segundo. Velocidade final, metro por segundo também. E aceleração, metro por segundo ao quadrado. Não esquece isso aqui, já vi gente errar exercício por causa disso. Vamos para um exemplo? Vamos tentar entender aqui como é que funciona? Olha só. Um ponto material parte do repouso. Opa, olha essa palavrinha, parte do repouso. Ou seja, a velocidade inicial já é 0, tá? 0 metros por segundo, certo? Em movimento uniformemente variado, ele ainda te disse que é acelerado, tá? Após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo, tá? Então ele quer saber o quê? A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Então ele quer descobrir ali a aceleração. Aceleração, lembra da formulazinha? Aceleração é ΔV sobre ΔT. Vamos ver se encaixa aqui? Ele deu dois dados para vocês. Ele deu distância, né? Falou assim, ó, x é igual a 12 metros, ou S, né? E aí a gente deu uma velocidade de 6 metros por segundo. Você tem o tempo? Não tem tempo. E agora, o que você calcula? Torricelli, certo? Lembra da formulazinha de Torricelli? V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S ou delta X, certinho? Então olha só, deixa eu pegar a canetinha aqui de outra cor. Vamos utilizar aqui, pensando justamente agora em substituir as fórmulas.
Presta atenção, primeira coisa, velocidade inicial, ela não é zero? Então, V0 ao quadrado aqui, ó, 0 ao quadrado, 0. Então, eu posso simplesmente ignorar isso aqui. Vai ser V ao quadrado. Qual que é a velocidade do ponto, do corpo? É 6, não é? Então, eu já posso substituir aqui, ó, 6 ao quadrado, igual a 2 vezes A, que é o que eu quero descobrir, vezes o X, que é 12 metros. Certo? Então, olha só, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, tá? Não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 2 vezes 2, 12, 24 vezes A, tá? Então, A é igual a 36 sobre 24. Luan do céu, agora eu não sei resolver. Simplifica, brother. 36 dividido por 24, olha só. Você sabe que 24 divide por quanto? Por 12. E 36? E agora, Luan? E agora? Não sei. Não faço nem ideia. Então, vai lá no canetão e faz, cara, ó. 12 mais 12 mais 12 dá quanto, ó? 12 mais 12 mais 12. 12 mais 12 é quanto? 24. 24 mais 12, 36. Ou seja, se eu simplificar aqui por 3, ou perdão, por 12, né? Se eu simplificar por 12, deixa eu fazer um riscão aqui, por 12, eu tenho aqui 3 e 24 dividido por 12. 24 dividido por 12, eu tenho ali 2, né? Então ali vai ser a minha aceleração, metros por segundo ao quadrado, viu? Ficou um número com fração, mas é isso aí, é a aceleração. 3 dividido por 2, ali, metros por segundo ao quadrado. Não esquece da unidade de medida. Vai ser sempre importante olhar para ela. Sempre importante. Não se esqueça, tá? Cuidado aí. Então, na hora de cair uma fração grande, simplifica. Luan, não sei simplificar. Vai dividindo, cara. Vai fatorando, não sei. Apronta aí, vamos metendo bronca. Então, 36. Ou então você pode fazer isso também, ó. 36 dividido por 12. Aí você vai lá, pega o primeiro número, não sei o que, aquela coisa toda lá. Mas a gente sabe que multiplicado por 3, ele vai ter o 36, que é o zero aqui. E aí eu posso usar o 3. E 24 dividido por 12 é muito fácil. 24 por 12 é 2 vezes, que é 24. Então, eu zero ali, certo? Então, eu tenho ali 3 dividido por 2 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui esse exercício. Um ponto material parte do repouso. Olha só, se você observar, o exercício é igual a esse exemplo. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Então repita, que você vai conseguir aí desenvolver bacana. Olha só, um ponto material parte do repouso. Então a velocidade inicial igual a 0. Em movimento uniformemente variado. E após percorrer 15 metros, então o X a gente já sabe que é 15 metros. Olha só. Está animado com a velocidade escalar de 5 metros por segundo. Então, velocidade final vai ser 5 metros por segundo. Pessoal, olha só, agora que eu observei, a aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado, tá? Foi erro em digitação, provavelmente o exercício já estava errado aí antes. Olha só, metros por segundo ao quadrado, então ele quer saber a aceleração. Vou utilizar a Torricelli. V igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta x, tá? Então, olha só, velocidade inicial a gente já sabe que é 0, tá? E aí, velocidade final, 5 ao quadrado igual a 2 vezes A vezes delta x, que é 15, tá? Então, 5 ao quadrado, 25, não é 10, tá? Cuidado aí. 2 vezes 15, 30, 30 vezes A. Tá multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então fica 25 dividido por 30. Não, Luan, vai ter que simplificar de novo? Vai. Treine isso, é importante, tá? Então, 25 divide por quanto? Por 5. Embaixo e em cima. 25 dividido por 5 é 5. E 30 dividido por 5? 30 dividido por 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Viu aí que coisa linda, cara? Tá sentindo aí isso entrar no seu coração? Cara, isso aqui é bonito demais. Eu pego um negócio desse aqui, eu fico vidrado, cara. Olha tanto trem bonito. A C, galera, a C é um pouco diferente, mas a gente aí não precisa resolver, porque também é questãozinha básica, é só calcular a aceleração, delta V sobre delta T, chega aí no resultado. Vamos pro exercício de vestibular mesmo, trem ali no 12 ali. Olha só, esse exercício de vestibular.
Um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade escalar de 60 km por hora, gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é de quanto? Então ele quer saber a extensão dessa ponte. Vamos desenhar aqui para ficar legal? Olha só, eu tenho um trem, tem um trenzinho aqui. Finge que esse é o trem, não tenta copiar não, que eu aprendi isso aqui lá em Oxford. Aprender a desenhar aqui é comigo mesmo, ó. Tem esse quadradão aqui que é meu trem. Vai vendo aqui as rodinhas. Saca só. E aí tem o trem, tá? Ele tem um comprimento aí, ó, de 200 metros. Vou até escrever aqui, ó, 200 metros. Certo? Com velocidade escalar de 60 km por hora. Gasta aí 36 segundos para atravessar completamente a ponte. Então a ponte, cara, começa bem aqui, tá? Vamos começar bem na cabecinha aí do trem. E aí tem uma certa distância da ponte, que é o que a gente quer descobrir, certo? A extensão da ponte, que a gente não sabe, que é chamar de chus aqui. E ele gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte, certo? E ele quer saber justamente esse x. Só que a velocidade, gente, está em km por hora. Então olha só, 60 km por hora. Lembra da regrinha? Se eu quero transformar, até mudar de cor aqui, ó. Se eu quero transformar quilômetros por hora, vou fazer aqui, ó, quilômetros por hora para metros por segundo, na verdade, coloca até na ordem para ficar bonitinho. Olha só. Olha só. Se eu colocar em metros por segundo, querendo ir para quilômetros por hora, eu vou, se eu for para a direita, eu multiplico por 3,6. Se eu for para a esquerda, eu divido por 3,6. Nessa situação aqui, eu tenho 60 km por hora. Então eu vou pegar 60, tá? 60 e dividir por 3,6. Luan do céu, ferrou. Não, brother, ó. Você não sabe fazer? Coloca ali 600 dividido por 36, tá? 600 dividido por 36 fica mais fácil. Você pega aqui, ó, emprestado, vai por 1, que aí fica 36, subtrai, vai subtraindo, não tem medo não, ó. Pega emprestado, aqui fica 5, tá? 6, então aqui fica 4. 5 menos 3, 2, 24, tá? E vai descendo 0. 240, agora 36, vezes quanto dá 240? Ó, eu acho que é com 7, vezes 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 3, 7, 7 são 14 com mais 7, 21. 21, 22, 23, 24, 25. 252. Opa, passou. Então, 36 vai ser 6 ali. Cara, vai fazendo aí, vai ser aproximadamente isso. Não precisa estar 100% exato, tá? Por quê? Porque geralmente a resposta é aproximada. Certo? Então, nessa situação bonitinha aqui, você vai sempre aí fazer essa dinâmica ali, de fazer essa divisão, essa multiplicação. Então, cuidado. Ó, passou de... Deixa eu fazer aqui com a caneta. Tá querendo ali transformar essa unidade nessa unidade aqui, já mete bronca ali na sua divisão ou na sua multiplicação. Então, 60 dividido por 3,6 dá 16, alguma coisa. Vamos usar 16, tá? Então, para terminar aí a questão, temos aí uma situação de função horária da posição. X é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. É só jogar na fórmula e encontrar aí a sua equação. Por quê? Porque aqui vai ser o ponto inicial, tá? E aí temos aí a distância, que é o que a gente quer descobrir. Essa situação inicial eu posso chamar de 0, tá? V0 a gente já sabe que é 16, tá? Que é a velocidade que ele começa ali, 16 metros por segundo. O tempo gasta 36 segundos. A aceleração, a gente tá ali naquela situação difícil ali, tá? At quadrado sobre 2, ok? É só desenvolver esse cálculo aí, joga na fórmula aí e descobre o exercício, certinho? Então, bora para nossa próxima aula, vamos tocar o terror aí no exercício. Qualquer dúvida é só gritar, cara. Vai aí, vai resolvendo exercício, que a gente vai conseguindo desenvolver mais de um jeito mais dinâmico ali na situação. Fechou? Então te espero ali na próxima aula, vamos meter bronca aí na física, cara.